Fala galera, beleza? Meu nome é Flávio Duarte, eu sou professor aqui da KTG, faixa preta terceiro grau e psicólogo. O assunto hoje é jiu-jitsu, mas é também um problema que eu acho que afeta, de certa forma, todas as pessoas em maior ou menor grau, que é a ansiedade. Bom, a gente é, eu acho que quanto mais a gente é exposto a uma série de situações de estresse, seja de informação, cobrança pessoal, de trabalho, familiar, amorosa, a gente tende a desenvolver sintomas de ansiedade. O que seria ansiedade? Ansiedade é uma espécie de agitação, um desconforto que tende a ser contínuo em situações onde a gente passa a se cobrar, ou que a gente sente medo, né? Medo de fracassar, enfim. Eu acho que uma distinção entre ansiedade e medo, sendo que os sintomas são parecidos, é que a ansiedade nem sempre tem um objeto palpável, né? O medo é assim, eu tenho medo de barata. Agora, a ansiedade não. Eu estou ansioso, às vezes sem entender o real motivo disso. E, às vezes, a raiz está nas cobranças pessoais, nas pressões internas, na forma como a gente lida com a vida e com o outro, tá? A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Insta e boa parte das pessoas perguntava se a ansiedade era um problema para poder treinar jiu-jitsu, para poder iniciar no jiu-jitsu. Bom, vamos por parte. A ansiedade, de maneira geral, ela não é um problema. Tá? A ansiedade se torna um problema quando ela passa a afetar as nossas atitudes do cotidiano. Então, eu tenho muita ansiedade e eu não consigo me expor, né? Eu vou dar uma palestra, eu vou falar em público, eu vou apresentar resultado, eu vou me aproximar de uma pessoa que eu me interessei. Então, quando essa ansiedade toma uma proporção muito grande, que ela começa a atrapalhar a minha conduta, talvez a gente possa pensar nela de uma forma mais atenta, tá? Mas do contrário, não. A gente sentiu um pouco de frio na barriga, o coração acelerar, a gente ter um pouco de sudorese, né? Sintomas físicos, ficar com pensamento insistente em alguma coisa, mas de uma forma controlada, isso não é nem prejudicial. Se o medo é um mecanismo de defesa, né? Algo que nos prepara para correr ou para lutar, a ansiedade está no mesmo sentido, né? Que a gente fica alerta com as coisas. A ansiedade ela tem um mecanismo que se retroalimenta. Então, se eu tenho um pensamento que me gera uma ansiedade, eu vou sentindo sintomas físicos. Quanto mais eu sinto, mais eu penso. Quanto mais eu penso, mais eu sinto. E é difícil, às vezes, quebrar esse circuito, né? Quando esse circuito se torna insustentável, a gente pode pensar numa ajuda mais especializada, né? Tem gente que precisa de tomar remédio para se controlar naquele momento. Eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu acho que a questão da ansiedade enquanto doença, ela é complexa. Eu acho que exigiria uma análise mais minuciosa, tá? Por hora, eu falo que a ansiedade normal que a gente sente, que é um desconforto, essa o jiu-jitsu trabalha muito bem. E não tem só a ver com a produção de endorfina na hora do treino, ou porque é uma atividade extenuante, ou porque a gente aprende a conhecer o próprio limite. É um pouco disso tudo, mas vai um pouco além disso também, né? No jiu-jitsu, a gente vive uma série de situações que, cotidianamente, elas geram estresse. A possibilidade de ser derrotado, né, de perder, a frustração de não conseguir um desempenho bom, porque aqui no jiu-jitsu, principalmente para quem está começando, o outro é sempre uma barreira, às vezes até intransponível, né? Ele sabe mais do que eu quero muito vencer aquela luta, mas eu não consigo. Então, a gente vai viver com a frustração, às vezes com a dor do golpe, com colocar em xeque a própria autoestima, a própria autoimagem, né? De que a gente não é forte o suficiente, não é bom o suficiente, não é eficaz o suficiente para poder ter um desempenho favorável, né? Então, essa questão do olhar do outro, das cobranças.
pessoais, a cobrança da equipe, né? Essas fantasias todas que a gente poderia ter, a gente vai trabalhar elas no dia a dia de maneira protegida, né? Então, assim, você vai. No jiu-jitsu a gente fala muito de postura, né? A postura aqui tem a ver com a posição do corpo. E a postura na vida tem a ver com a posição diante das demandas, dos problemas, né? Dos enfrentamentos que a gente tem que ter. No jiu-jitsu a gente trabalha essa postura o tempo inteiro. Então, essa de forma gradual, a gente vai aprendendo a lidar com as situações adversas de uma maneira mais honesta, menos idealizada. Então, assim, eu sei que eu não dou conta, eu passo a aceitar que eu não dou conta. Não tem o que fazer, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta adoecer. Né? O jiu-jitsu não dá essa possibilidade para a gente. Eu sou obrigado a desistir. Eu respiro, volto. E cada vez que eu volto, eu consigo encontrar um ajuste, uma adaptação que me faz suportar aquela pressão de uma maneira diferente. Esse aprendizado, que é o cotidiano do jiu-jitsu, é o comum do jiu-jitsu, esse aprendizado começa a transformar a gente de dentro para fora. Antes de transformar minha postura diante das pessoas, ele começa a moldar o meu interior, moldar a minha questão emocional, né? As minhas fantasias, a minha subjetividade, e me aproxima mais daquela pessoa que eu sou. Eu convido a vocês, óbvio, né? O jiu-jitsu é uma jornada de transformação. A gente passa a entender o poder que a gente tem, talvez tivesse adormecido, né? Talvez tivesse escondido as inúmeras máscaras que a gente cria aí para poder se adaptar socialmente. E, ao mesmo tempo, a gente passa a entender melhor sobre os nossos limites, sobre as nossas incapacidades. Eu acho que depois que a gente começa a avançar, né, nesse aprendizado, a gente passa a entender a vida e as pressões de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais resiliente, né? Se esse é o termo. É claro, né? O jiu-jitsu só se justifica quando a gente consegue transpor o ambiente do tatame e começar a ter a postura marcial do jiu-jitsu na vida lá fora. Se tornar um faixa preta no jiu-jitsu é relativamente fácil. 8 anos é um tempo é, comum assim, da gente sair da branca, iniciando até a faixa preta, mas o que nos interessa de fato é que vocês, né, a partir do jiu-jitsu, se tornem faixas pretas na vida. Essa é a nossa expectativa, nós estamos aqui para poder auxiliar nesse processo. Eu falo enquanto pessoa, né, mas antes de ser psicólogo, antes de ser faixa preta, boa parte das situações conflituosas, aflitivas que eu vivi pós-jiu-jitsu, eu tive uma postura que me permitiu não adoecer, eu tive uma postura que me permitiu seguir em frente, é óbvio, aguentar e esperar o tempo de transformação, o tempo da reviravolta. Esse tempo nem sempre é o tempo que a gente deseja, mas eu estava muito mais preparado para isso. Vocês são meus convidados, a KTG é uma família, a gente está de portas abertas para receber vocês. Tá bom?